O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. A sonda OSIRIS-REx concluiu no dia 21 de outubro, aparentemente com sucesso, a primeira coleta de amostras feita pela NASA em um asteroide. O procedimento ocorreu conforme o previsto, e o rápido toque no solo se deu às 18 horas e 54 minutos, seguindo a programação prévia inserida no computador de bordo da espaçonave. Ao controle da missão, só restou assistir aos dados de telemetria. Como o asteroide Bennu está neste momento a mais de 320 milhões de quilômetros da Terra, o atraso nas comunicações é de 18 minutos e meio, o que equivale a dizer que o sinal do pouso bem-sucedido só chegou aqui às 19 horas e 12 minutos. As imagens do processo foram transmitidas ao longo da madrugada e apresentadas no dia seguinte pela NASA. E se for verdade que uma imagem vale mais que 1000 palavras, a sequência colhida pelo OSIRIS-REx vale por um livro inteiro. Ela revela os momentos que antecederam e sucederam o rápido pouso no asteroide Bennu. Foram apenas 6 segundos na superfície, que levantaram uma enorme quantidade de detritos. A sequência indica que o sistema penetrou 1 ou 2 centímetros no asteroide antes de disparar uma garrafa de nitrogênio pressurizado capaz de levantar material da superfície, para que se alojasse no coletor. De acordo com Dante Lauretta, cientista-chefe da missão, era o resultado mais desejado, que o solo se mostrasse granulado e esmagável. Após a coleta, a sonda disparou para longe do asteroide. Nos próximos dias, fará medições para saber a quantidade de amostra colhida. A capacidade máxima é de cerca de 2 kg e a quantidade mínima para considerar a missão bem-sucedida é de 60 gramas. Todos os indícios indicam que ela foi atingida. Caso seja essa a situação, a missão científica do Bennu estará terminada e a sonda vai se preparar para o retorno à Terra. A janela se abre em março de 2021 e o objetivo é estar de volta em setembro de 2023. Cássio Barbosa, a gente acompanhou ao vivo aqui no Mensageiro Sideral essa missão, mais uma missão histórica. Vale registrar que não é a primeira a colher amostras de um asteroide, é a terceira. Já tivemos as 2 Hayabusa japonesas que fizeram a mesma coisa, inclusive a Hayabusa 2 está para entregar suas amostras, entregar aí a encomenda em dezembro deste ano, vai descer lá no deserto da Austrália. Mas nós temos aí talvez aquela que tenha sido a missão que colheu a maior quantidade de amostras e realmente de um terreno muito interessante ali da superfície do Bennu. Olhando para as imagens que a gente finalmente viu desse encontro com a superfície do asteroide, te surpreendeu alguma coisa? Para mim ficou meio... É aquela coisa que a gente meio que a gente sabe racionalmente, mas é difícil de intuir a fragilidade da superfície, né? Que um simples toque, ali a gente vê a coisa meio acelerada, mas um simples toque e depois uma borrifada de gás gera o que eu desconfio ser uma cratera. Deve ter largado uma craterinha lá no Bennu. O que você achou das imagens, dos resultados? Pois é, exatamente. Olhando as imagens, depois que acontece o toque, a gente vê que tem alguma coisa meio abaulada ali para dentro, né? Afundada. Então... E a expectativa era que a superfície realmente reagisse pouco, fosse pouco coesa, no sentido em que todo o asteroide é pouco coeso, né? Ele é numa classificação de pilha de rochas, né? Eles chamam isso como se fosse um agregado de rochas, um agregado de pedras. Claro que não está assim tão solto, né? Mas não tem uma coesão tão forte quanto uma peça única, como o Vesta, por exemplo. E foi bacana no sentido que o Hayabusa, né, que você falou, a primeira Hayabusa pegou algumas coisinhas ali, porque ela entrou num sistema lá no modo pânico e acabou não pegando, cumprindo o papel que ela tinha. E a Hayabusa 2, ela não chegou a encostar, né? Ela chegou muito próximo, disparou um projétil, o projétil fez uma craterinha e subiu o material e foi coletado. Se tudo deu certo, e parece que sim, né? Como você falou, pelo menos 60 gramas estão atingidas, mas a expectativa era que chegasse até meio quilo, ou quer dizer, um pouquinho menos que meio quilo. Mas a ideia, então, é trazer uma amostra mais volumosa para a Terra para fazer análise. E o legal, como você falou, parece que ele entrou uns 3 centímetros e aí disparou, ou seja, vai vir material da subsuperfície, né, que está abaixo da superfície, que é muito importante, porque Bennu é um asteroide tido como um dos mais antigos do Sistema Solar, deve ter se formado
quando o sistema solar tinha 10 milhões de anos, e ficou recebendo carga de radiação cósmica, carga de radiação ultravioleta do Sol durante esse tempo todo. A superfície acabou sendo alterada. Então, para pegar o material que fazia parte da nuvem, né, protoplanetária do sistema solar, seria interessante realmente cavucar um pouquinho. Isso parece ter sido bem sucedido. A gente espera, né, que então agora vem esses dados e depois a gente faça uma análise com bastante, se realmente chegou a ter aí mais de 60 gramas, isso vai ser dividido pelos laboratórios do mundo inteiro, é uma praxe, né, fazer isso, e vamos ver o que tira, né, porque além dessa parte do subsolo, né, de que é uma parte bastante importante da composição da nuvem protoplanetária, tem toda aquela história das moléculas, né, pré-bióticas, as moléculas que podem evoluir para chegar em coisas mais complexas e, eventualmente, criar vida. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na missão e no que vai acontecer a partir de agora é o nível de cagaço da equipe de gerência da missão. Porque eles decidiram o seguinte... saíram, né? A sonda saiu em disparada depois do processo de coleta, o tal do TAG, né? O Touch and Go, e entrou numa rota hiperbólica. Não está mais em órbita do asteroide, está se afastando dele e não está mais presa gravitacionalmente ao asteroide. E eles falaram o seguinte: olha, se a gente medir aqui a quantidade de massa e tiver dentro do mínimo de 60 gramas que a gente espera trazer, acabou a missão. Acabou a missão, a gente vai embora mesmo. E só tem a janela de retorno para a Terra, só se abre em março do ano que vem. Mas mesmo assim, eles decidiram que, se isso aconteceu de fato, eles nem vão tentar entrar em órbita do asteroide de novo. O que me parece um pouco frustrante, porque eu queria muito ver como ficou o diacho do local de pouso depois desse encontro aí, a gente vendo uma imagem tão bombástica. Você acha que se justifica essa... A gente vê, por exemplo, a Hayabusa, o pessoal não foi tão assim, né? Não sei se pela experiência que já era a segunda missão, mas eles tiveram bastante tempo. Também estão num asteroide que tem mais massa, então é mais fácil de entrar em órbita, tem toda uma diferença. O Bennu é o menor corpo celeste que já foi orbitado por uma espaçonave da Terra, né? Quer dizer, ele tem uma gravidade tão ridiculamente baixa que eu acho que se você pular dele, você sai voando e não cai mais. Então, tem esses aspectos. Mas você não acha que é muito conservadora a decisão dele? Você acha que isso justifica? Aquilo, a gente quer sempre um pouco mais, né? Quer ver a coisa evoluir e conseguir mais coisas. Mas se você pensar do ponto de vista do investimento, e que pelo fato da gravidade ser tão baixa assim, todos esses estilhaços, né, que voaram para o espaço, se ele tentar fazer uma aproximação, corre sempre o risco de topar com esses pedregulhos que estão voando ainda, né? Então, em órbita baixa, ou então fazendo uma nuvem, pouca coisa deve ter caído de volta. E aí arriscar a missão que provavelmente, né, já foi bem sucedida e deixar, né, de cumprir por causa dessa ambição de querer sempre um pouco mais. Se não me engano, você chegou até a comentar na transmissão que tem mais 2 cargas de nitrogênio, né, caso não consiga atingir a meta aí de 60, né, meta mínima de 60 gramas. E aí eles realmente não tem nada a perder, vão tentar de novo, mas quando eles confirmarem, isso parece que vai ser na segunda-feira, que houve uma carga útil ali, satisfatória, toca o barco, vambora, porque a gente não vai correr o risco aqui de tomar uma pedrada e cancelar tudo, né, apesar de já ter tudo, a quantidade mínima que eles estão procurando. Agora, essa questão aí de ver a craterinha, olha, eu não acho que eles, quer dizer, eu espero já que eles tenham essa imagem, né? Deve ter sido divulgado só essa parte inicial, e assim que começarem a ficar mais favorável a combinação das antenas, né, do Deep Space Network, e também tiver mais tempo, passar a adrenalina do momento, tipo na segunda-feira, quando eles começarem a fazer os testes, é capaz que apareça essa imagem sim, viu, Salvador? Porque você viu, né? Ele bateu, deu o touch and go lá e vai filmando enquanto sai. Eu acho que tem essas imagens sim, e isso deve aparecer mais pra frente.
Vamos aguardar. E o que eu acho interessante nesse trabalho e no valor dele, e nesse aspecto de trazer a amostra, não importa, não correndo riscos, né, reduzindo ao máximo os riscos, é o fato de que eles vão usar 25% da amostra para estudos assim que ela chegar, e os outros 75% vão ser armazenados para as futuras gerações estudarem, né? Quer dizer, vão estar ali guardadinhos para quando a gente tiver equipamentos melhores para fazer outras análises. Isso é muito legal, né? Isso, eles fizeram já com a Apollo essas coisas, né? Eles deixam algumas coisas num ambiente não reativo, num ambiente, por exemplo, com oxigênio, as pedras das rochas lunares acabam se oxidando e mudando, né? A parte química. Então eles deixam num ambiente selado, sem a vácuo, sem radiação, né? Protegido, e vão esperar isso que você falou, uma melhoria da tecnologia e, sobretudo, uma melhoria dos astrônomos, né? Porque hoje a gente trabalha com o que tem, com quem tem, né? Mas daqui para frente você vê pessoas surgindo com novas ideias e vão fazer uso de melhores equipamentos, e aí a gente consegue tirar mais coisa ainda dessas amostras, aproveitando já que isso foi bem sucedido agora. E aí, né, o que reserva pra gente, a gente vai ter que esperar para ver e conseguir novas evidências, o que estiver procurando, outras respostas para as perguntas que ainda vão ser feitas.